Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Ah, você tinha um evento, né? Eu tinha o Play. O Play. E quando o Play começou a acontecer, fala um pouco sobre ele. Ele colaborou para isso ou você já estava firme nessa ideia? O Play colaborou. Eu sempre procurei estudar mais essa linha da missiologia. Então, a minha inclinação teológica sempre foi voltada para esse contexto, né? Da missiologia em si, do comportamento para-eclesiástico da igreja. Então, o Play era, na verdade, uma maneira de me reinventar, porque eu comecei fazendo um workshop chamado Identidade e Ativação, e eu comecei a rodar em igrejas. Em igrejas no Brasil, foi quando eu saí com o disco. Eu disse, eu não sou só um cantor de rap. Não que isso, né, seja demérito ou seja pequeno, mas eu digo, o rap é uma das minhas ferramentas, eu tenho também uma mensagem para compartilhar. Então, eu estruturei aquilo, bem estruturado, uma ideia de um seminário, comecei a sair com esse seminário, Play, Identidade e Ativação. E é como se Deus tivesse falado comigo, faz das ruas o seu Play. Quando eu saí do Ministério de Adolescentes do Mevan, foi uma palavra que o Espírito Santo fez explodir dentro de mim. Faz das ruas seu Play, vai para a rua, sabe? Você mata ao vivo. Não tem lugar, olha no olho do perdido. Se a igreja eclesiástica, né, litúrgica, não aceita a sua arte, para de olhar para esse lugar. Encara isso numa boa e começa a mirar o olho do perdido. E aí eu comecei a ir para a rua. E aí, todas as experiências de rua que eu já tinha, eu transformei isso em algo didático e comecei a levar esse seminário. À medida com que você vai ministrando, a coisa vai criando forma e crescendo. E isso gerou um boom em muitas igrejas. Muitos projetos sociais nascendo, muitas coisas acontecendo, e eu comecei a me sentir útil para a igreja brasileira. Comecei a me sentir muito útil, necessário o que eu tinha para dar. E isso foi em 2012, 2013, por aí. E aí, dali, surgiu o sonho de fazer uma conferência. E aí eu fui numa igreja, em Telêmaco Borba, no Paraná, Pastor João, uma igreja muito grande, e eu ministrei para poucos irmãos dessa igreja. Só que foi tão forte a minha passada ali, que o pastor da igreja veio falar comigo. Pastor João, querido demais, um irmão, um senhor ancião, precioso. Ele veio falar comigo, almoçou comigo, e ele ficou em chamas, assim, com essa veia evangelística, sabe? Eu queimando por gente e tal. Ele falou assim, Felipe, ensina a gente a ter esse coração. Uau. Compartilha esse coração com a minha igreja. A gente ficou muito tempo construindo, e não que seja errado, mas eu acho que a gente está focado tanto no processo da estrutura da igreja, que a gente precisa um pouco do seu coração. Falei, pastor, beleza. Ele falou, fala amanhã para os meus pastores. Na terça-feira, eram uns 30 pastor batista, tudo bastante tempo na terra. Que é o velho chavão nosso, né? Um leão na cova de Daniéis. Aí eu falei, cara, sobre sonho por sonho, visão por visão. Uma geração indiferente que gera uma geração independente. E a gente terminou todo mundo chorando. E eu pedi perdão para eles, pela minha geração, pela nossa independência burra. E eles me pediram perdão pela indiferença deles. Porque o erro do profeta velho foi não perguntar para o homem de Deus o que Deus te disse. E aí foi muito forte. Aí a gente saiu dali e o pastor falou, vamos almoçar junto? Eu falei, caraca, o cara na igreja desse tamanho, me dando atenção assim, né? Ele falou assim, aí ele perguntando, o que você está pensando, o que você planeja? Eu falei, pastor, e eu sempre fui, assim, me considero uma pessoa organizada. Eu sou de planejar, de escrever, de roteirizar tudo, de pôr tudo no papel. Eu falei, pastor, eu tenho uma conferência escrita no papel. Ele falou, faz aqui. É como se ele tivesse colocado um talão em cheque, um talão de cheque em branco no meu bolso e dito, pode fazer. Pode chamar quem você quiser e faz. E aí a gente fez, Brunão, e foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Para mim, eram poucos eventos transmitidos pelo YouTube na época. Que era abordado no Play? O Play era a igreja na cidade. A gente sempre abordou um tema, e aí a gente abordou esse tema geracional e o comportamento da igreja fora. Mas eu levei irmãos como o Bill, o Vento nas Escolas, que faz um trabalho nas escolas. Levei o Feitosa, da Blitz do Amor. Levei o Hudson Zanoni, que faz um trabalho com o Palhaço no Hospital. Então, paralelo às mensagens que tinham relacionadas ao tema, a gente tinha os workshops.
Então era uma loucura. Aí foi o Rodolfo, né? O Rodolfo Abrantes já era meu brother, meu amigo. Foi meu pastor Luiz Hermínio. Aí conheci o Neil Barreto. E aí levei esses outros meus amigos. E aí foram. Mas aí deu muita gente no YouTube. Na época precisava de 1.000 inscritos. E aí a galera fez uma campanha pro meu canal chegar a 1.000 inscritos. Hoje precisa também. Precisa? Precisa ainda. É porque teve uma época que eles tiraram, né? E aí meu canal chegou a 1.000 inscritos. A gente comprou alocou um equipamento. Montei uma equipe de mídia na época. Uma galera já gostava muito. E a gente começou numa linguagem. Na época, a única conferência que tinha essa linguagem era o próprio Dunamis, né? Que tinha, assim, que era uma referência no Brasil, né? Mas que abordava um outro assunto, né? Uma outra questão. E a gente quis abordar mais esse contexto da cosmovisão cristã, né? Desse comportamento maloqueiro mesmo da igreja, fora da estrutura. E aí a gente conseguiu muita gente. Na época, acho que mais de 56.000 pessoas acompanharam a conferência. E o nosso relatório era muito bom, os nossos números eram bons. A fluência na conferência era muito boa. Segundo ano, cara, 5.000 pessoas no evento. Praça de food truck fora. Mó loucura, mano. Mó loucura. Dava vontade de esconder quando eu via aquela gentarada toda. E aí levei Guilherme Shelby, levei Salomão do Reggae, aí fui levando outros irmãos. Guilherme Shelby eu não conheço. Guilherme Shelby, ele é um procurador da República. Tá. E ele fala sobre erotização das crianças. Que louco. Ele luta muito contra isso. Que legal, ele escreveu vários livros contra esse processo de erotização das crianças e tal. É um cara conservador, puro sangue mesmo. E a gente levava... Só que o grande lance do Play era o contraste. Ao mesmo tempo que a gente levava um conservador, a gente levava alguém que tinha um pensamento mais tendencioso a pensar como o lado inteligente da esquerda pensa. Então a gente queria não uma militância, saca? A gente queria uma pluralidade, a gente queria um comportamento, digamos, de igreja mesmo. Então aqui todo mundo baixa as armas, que hoje é uma utopia propor isso. A coisa está tão adoecida que... polarizado, tá difícil. Então, assim, a gente não vai aqui discutir tipo, a vida humana em si, os aspectos que nos separam. A gente vai discutir a vida humana. Como é que a gente chega num lugar de pacificação? Então, ser reconhecido como filho de Deus é ser pacificador. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Isso é uma utopia hoje. Pacificação é uma utopia. Eles falam que você está em cima do muro. Exato. Entendeu? Então, voto em branco. A gente queria propor um diálogo. E a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu unir muita gente bacana no Play, sabe? E aí o Play foi crescendo, desenvolvendo. A gente fez, eu acho que o último foi em 2018, 2019, se eu não me engano, lá em Bauru. A gente fez aqui, né? Perto, né? A gente fez em Bauru. E aí o Play contribuiu, sim, bastante. O Play contribuiu para que eu conhecesse pessoas, conhecesse irmãos, porque era eu criando uma mesa e escolhia quem sentaria nessa mesa e, teoricamente, pessoas que estavam me ensinando estavam ensinando também para outros irmãos. Foi mais ou menos isso.